Juízes capítulo 20. Todos os israelitas saíram então, e como um só homem, toda a comunidade se reuniu desde Dan até Bersabeia, e a terra de Galaade, diante de Javé, em massa. O chefe de todo o povo, todas as tribos de Israel assistiram à assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé, que sabiam usar a espada. Os benjaminitas tiveram notícia de que os israelitas haviam chegado a Maspa. Então os israelitas disseram: Explicai-nos como se cometeu esse crime. O levita, marido da mulher que tinha sido morta, tomou a palavra e disse: Eu chegara com minha concubina Gabaa de Benjamim, para ir pernoitar. Os senhores de Gabaa se amotinaram contra mim, e durante a noite cercaram a casa onde eu estava. Eles queriam tirar minha vida, e violentaram a minha concubina, causando a sua morte. Então tomei a minha concubina e a retalhei em pedaços e os mandei a toda a extensão da herança de Israel, porque cometeram tal ato ignominioso, uma infâmia em Israel. Todos vós estáis aqui, israelitas, consultai-vos uns aos outros e aqui mesmo tomai uma decisão. Todo o povo se levantou como se fosse um só homem e disse: Nenhum de nós voltará à sua tenda, nenhum de nós retornará à sua casa. Isso é o que faremos agora em Gabaá. Tiraremos a sorte e tomaremos de todas as tribos de Israel 10 homens em cada 100, 100 em 1.000 e 1.000 em 10.000, os quais providenciarão mantimento para o povo, para aqueles que irão tratar Gabá de Benjamim conforme a infâmia que ela cometeu em Israel. Assim se reuniram contra aquela cidade todos os homens de Israel, unidos como um só homem. As tribos de Israel enviaram emissários a toda a tribo de Benjamim com a mensagem: Que crime é esse que se cometeu entre vós? Agora, pois, entregai-nos esses homens, esses bandidos que estão em Gabaá, para que os executemos e extirpemos o mal do meio de Israel. Mas os benjaminitas não quiseram ouvir os seus irmãos, os israelitas. Os benjaminitas, deixando a sua cidade, se concentraram em Gabá para combater contra os israelitas. Contaram-se naquele dia os benjaminitas vindos das diversas cidades. Eram 26.000 homens hábeis no manejo da espada. Os habitantes de Gabá foram contados à parte. 700 homens de elite. Em todo esse exército havia 700 homens de escol. Canhotos, todos eles com a pedra da sua funda. Eram capazes de acertar um fio de cabelo sem errar. Os homens de Israel foram também contados, sem incluir Benjamim. Eram 400.000 que sabiam brandir a espada, todos homens de guerra. Puseram-se em marcha para ir a Betel, a fim de consultar a Deus. Quem de nós subirá primeiro para o combate contra os benjaminitas? Indagaram os israelitas. E Yahvé respondeu: Judá subirá primeiro. Pela manhã, os israelitas saíram e acamparam de frente de Gabaá. Os homens de Israel avançaram para o combate contra Benjamim e se dispuseram em ordem de batalha diante de Gabaá. Mas os benjaminitas saíram de Gabaá e naquele dia massacraram 22.000 homens de Israel. Então o exército dos homens de Israel se encheu de coragem e outra vez se dispôs em ordem de batalha, no mesmo lugar que no primeiro dia. Os israelitas vieram chorar na presença de Yahvé até a tarde, e depois consultaram Yahvé, dizendo: Devo ainda voltar a lutar contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E Yahvé respondeu: Marchai contra ele. No segundo dia, os israelitas chegaram perto dos benjaminitas. Porém, nesse segundo dia, Benjamim saiu de Gabá ao seu encontro e massacrou ainda 18.000 homens dos israelitas, todos eles guerreiros hábeis no manejo da espada. Então todos os israelitas e todo o povo vieram a Betel, choraram, ficaram ali diante de Yahvé, jejuaram todo dia até a tarde e ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão perante Yahvé. E depois os israelitas consultaram Yahvé. A arca da aliança de Deus estava, naqueles dias, naquela região, e Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, nesse tempo, prestava serviço junto a ela. Eles disseram: Devo sair ainda para combater contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo desistir? E Yahvé respondeu: Marchai, porque amanhã eu entregarei nas vossas mãos. Então Israel dispôs as tropas em emboscadas ao redor de Gabaá. No terceiro dia, os israelitas marcharam contra os benjaminitas e, como das outras vezes, se organizaram em ordem de batalha de fronte de Gabaá. Os benjaminitas saíram ao encontro do povo e foram atraídos para longe da cidade. Começaram, como das outras vezes, a ferir alguns do povo, pelos caminhos que sobem, um para Betel, outro para Gabaá pelo campo.
uns 30 homens de Israel. Os benjaminitas pensaram: vencemos como da primeira vez. Mas os israelitas disseram: vamos fugir para atraí-los para longe da cidade, nos caminhos. Então todos os homens de Israel abandonaram sua posição e se organizaram em Baal Tamar, enquanto a emboscada de Israel surgiu de sua posição sobre o ponto fraco de Gaba. 10.000 homens de elite, escolhidos de todo Israel, vieram contra Gabaá. Recrudesceu o combate, mas os outros não sabiam da desgraça que os aguardava. Yahvé feriu Benjamim na presença de Israel, e naquele dia os israelitas mataram 25.000 homens, todos hábeis no manejo da espada. Os benjamitas perceberam que tinham sido vencidos. Os homens de Israel cederam terreno a Benjamim, porque confiavam na emboscada que tinham preparado contra Gabaá. Os da emboscada se lançaram rápidos contra Gabaá, apareceram subitamente e passaram toda a cidade ao fio da espada. Ora, havia sido combinado um sinal entre os homens de Israel e os da emboscada. Estes deviam fazer subir da cidade uma nuvem de fumaça, como sinal. Então os homens de Israel que combatiam na batalha recuariam, dando meia volta. Benjamim começava já a matar alguns da multidão dos homens de Israel, uns 30 homens. Certamente nós os vencemos, pensaram eles, como na primeira batalha. Mas o sinal, a coluna de fumaça começou a elevar-se da cidade, e Benjamim, ao voltar-se, julgou que a cidade inteira estava subindo em chamas para o céu. Os homens de Israel, então, deram meia volta e os benjaminitas se assombraram, vendo que a desgraça lhes acontecera. Eles fugiram diante dos homens de Israel na direção do deserto, mas a batalha os acalçava. E os que vinham da cidade os massacraram, atacando-os pela retaguarda. Eles cercaram Benjamim, perseguiram-no sem trégua e o esmagaram até perto de Gabaá, do lado do nascente. 18.000 homens caíram de Benjamim, todos homens valentes. Então eles viraram-lhes as costas e fugiram para o deserto, para os lados do rochedo de Remon. Pelos caminhos ainda caíram cerca de 5.000 homens. Depois perseguiram Benjamim até cortá-lo, e lhe mataram 2.000 homens deles. O número total dos benjaminitas que tombaram naquele dia foi de 25.000 homens que sabiam usar a espada, todos homens valentes. 600 retrocederam e fugiram para o deserto na direção do rochedo de Remon. Ali permaneceram 4 meses. Os homens de Israel voltaram aos benjaminitas e passaram ao fio da espada a população masculina da cidade, e até o gado e tudo o que encontravam, e atearam fogo também a todas as cidades que encontraram.